Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vamos Ganhar Dinheiro podcast. E aqui nós estamos com a primeira presença feminina desse podcast. Olha só, estamos com a Marília Fontes aqui para falarmos sobre renda fixa e não só renda fixa, né? Quem sabe sobre tudo. Outras coisas também que são relevantes. Afinal de contas, a gente está aí com juros aqui no Brasil, um dos maiores patamares dos últimos anos. O mercado quer, né, que de certa forma se mantenha nesses níveis mais elevados pelos riscos que nós temos. O governo que entrou aí quer baixar a todo custo, então tá uma briga. Cabo de guerra, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre oportunidades que tem no mercado. Nós vimos também algumas empresas aí sendo liquidadas, né, que ofereciam produtos de renda fixa sendo liquidadas, então tem que ter cuidados também na renda fixa, não é só pegar qualquer coisa que aparece para você. Então a gente vai ajudar vocês nisso. E o podcast, né, o Vamos Ganhar Dinheiro Podcast, ele é patrocinado pela galera da Nomos, que é um grande escritório de assessoria da XP, que te ajuda aí a tomar decisão. Tem o pessoal que te ajuda ali com os produtos para fazer uma seleção e montar a sua carteira de uma forma personalizada. O link está na descrição para que você possa conhecê-los também. Beleza? Marília, um prazer estar aqui contigo. Já fizemos várias lives, vários conteúdos, já fomos para vários eventos aí. E, poxa, é um prazer estar contigo. Falar de renda fixa, que é algo que você fala como ninguém. Tem muitos termos complicados, né, nesse mercado de renda fixa, marcação de mercado, curva de juros, tantas coisas. Você explica. Uma criança de 2 anos, se ele assiste aqui, ele consegue entender muito bem e colocar isso em prática. Então, obrigada. Queria agradecer pelo seu tempo de estar aqui e queria que você falasse um pouquinho aí da sua jornada, né, da sua trajetória, o que você está fazendo hoje, principalmente na Nord, que está crescendo bastante, mas enfim, a Nord é um projeto que você está agora, mas você já passou por outros projetos também, então se puder contextualizar a galera um pouco da sua experiência no mercado, como começou na renda fixa e tudo mais, por favor. Claro, primeiro obrigada, né, pelo convite, adoro você, o seu trabalho, adoro quando você vai lá na Nord também, nos nossos eventos, então assim, super querido. Eu comecei a minha trajetória, na verdade, no mercado, né, assim, na mesa de operações. Então, eu me formei em economia no INSPER, e no último ano eu podia estagiar, só no último ano, e aí eu decidi prestar para tudo, né? Eu falei, vou prestar pra qualquer coisa, né? Na minha época as entrevistas eram meio malucas, era tipo quantas bolas de golfe cabem aqui. E aí eu falei, bom, não vou passar mesmo, né? Eu não sabia essas coisas. E aí, só que eu era uma louca alucinada por macroeconomia. E aí eu fui o primeiro lugar que ofereceu uma vaga foi a mesa de operações dos fundos multimercado do Itaú Asset, que tinha ganhado várias vezes como melhor fundo da indústria e tal. E aí deu que eu mandei meu currículo, eles me chamaram para entrevista, eu esperando bolas de golfe, e a entrevista foi 100% em cima de macroeconomia. Uau. Que era a minha matéria preferida. Então eu imagino que eu fui super bem, né? Tipo, beleza, estava em casa lá. Com as perguntas que eles faziam, de atividade, balanço de pagamentos, me perguntaram do dólar, me perguntavam o que eu achava de juro, inflação, enfim. E eu adorando todo aquele assunto, passei na entrevista. E aí eu fui para a mesa de operações de renda fixa e câmbio. Eu ajudava o gestor de renda fixa e câmbio com tudo que eles precisavam, dados econômicos, o gerencial das operações, enfim. Depois do Itaú Asset, eu fui para Mauá Investimentos, que aí eu passei 5 anos, aí foi tipo o grosso da minha carreira na mesa, foi na Mauá. Eu comecei com um cupom cambial, e aí, que é dólar, né? E aí depois eu fui para renda fixa, e aí depois eu já tinha liberdade para operar um pouco o que eu quisesse. Então eu operei um pouco de curva mexicana, franco suíço, bolsa americana, aí eu já podia meio que, né, fazer o que eu achava que era bom de uma visão top-down. Então, eu olhava o macro, via o que eu achava, e aí executava, né, em qualquer um dos mercados. E aí, depois eu fui para a Condor, e aí na Condor eu fui só ser gestora de renda fixa. Então, aí já não operava mais câmbio, tinham outras pessoas que operavam câmbio lá. E em 2016, eu recebi um convite do Felipe para montar a área de renda fixa na Empíricos. A Empíricos era uma casa de análise só de ações. Eles achavam que era bom ter alguém de renda fixa, mas não tinham ninguém, e me chamaram para ir lá montar a área. E era uma coisa assim totalmente diferente do que eu fazia, né? Porque eu estava acostumada a operar, ficar na mesa de operações, compra e vende e tal. Não tá no front, ser blogueira, com ninguém. Né? Não, zero blogueiragem. E aí eu aceitei. E na primeira semana ele falou para eu fazer uma live pós-cupom. Uau.
Aí eu falei, pô, live? Como assim live, né? Isso era 2016. Eu falei, que live, o quê? E eu não sei fazer live, né? E eu toda nervosa, cheia de cartãozinho e tal, com as coisas que eu tinha que escrever e tal. E aí acontece que assim que ligaram a câmera, eu comecei papapá, 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 e aí eu já, tipo, tava assim, tava em casa. Ah, beleza, vamos fazer de novo essa tal de live aí, tipo, legal. E aí eu fui me desenvolvendo nessa área de educação financeira, né? Então, explicar para as pessoas o que é renda fixa. Eu fiz um relatório falando falando lá para os assinantes que a gente ia comprar um título que rendia 10% ao ano, e eu queria com esse título render 20% naquele ano. Aí eu publiquei e fui almoçar. Quando eu voltei, tinham 300 e-mails na minha caixa de e-mail. Uau. Tipo assim, Marília, qual é a loucura que você tá falando da gente? Como assim a gente vai ter um retorno de 20% com um título que rende 10%? E aí eu falei assim, não, peraí. Então as pessoas que eu tô me comunicando aqui não entendem de marcação a mercado. Aí eu dei um passo para trás e escrevi meu livro, Renda Fixa Não é Fixa. E aí foi aí que eu comecei, né, educação financeira, renda fixa para pessoa física e tal. E o livro acabou indo super bem. Aí em 2018 saí da Empíricos para montar a Nord, né, junto com outros sócios, e aí a gente já queria fazer uma coisa mais com o nosso jeitinho, com a nossa carinha. E estamos até hoje, graças a Deus, na Nord. Começamos só com research, então relatório para pessoa física. Aí agora a gente já tem wealth management, ajudar a pessoa física a investir melhor, e asset management com os fundos que replicam os relatórios. Então, estamos multi-soluções agora. Muito bom acompanhar essa sua evolução no mercado. Estava numa parte mais operacional, foi para o front para explicar para as pessoas como faziam. Agora você tem uma parte operacional também, com vários braços aí dentro da Nord, então acho que isso é fantástico. E partindo do pressuposto de renda fixa, né? A gente está em um cenário aqui no Brasil com um juros similar talvez a 2016, quando você começou na Empíricos, né? 16 estava ali, chegou no pico a 14,25. A Selic, sim, a 14,25. Mas as taxas de mercado chegaram a 16, 17. Uau. E agora a gente está aí a 13,75 Selic, mas as taxas de mercado, enfim, estão dando uma flutuada. 13,5, por aí. A depender, enfim, do que é falado. Tem muito da questão fiscal aí que estão olhando. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que pode estressar uma renda fixa? Porque como você tem o seu livro e você explica para tantas pessoas, a renda fixa ela não é fixa. Então muitas pessoas olham ali para aquilo que é mais conservador. E aqui no Brasil funciona super bem, que é aquele percentual do CDI. E, poxa, a CDI é uma taxa que ela é bem mais tranquila comparada às outras, não sofre tanto pela marcação mercado. Algum mês em específico pode sofrer alguma coisa ali, como eu lembro de 2021. 2021, em setembro, teve ali um mês que Tesouro Selic teve performance negativa. E a galera se assustou, né? Cara, como assim Selic negativo? Mas, cara, pode eventualmente acontecer, mas ele é bem mais tranquilo comparado àquilo que é pré ou IPCA. Então eu queria que você falasse um pouquinho para nossa audiência aqui sobre quais motivadores, né, o que pode levar juros a subir ou cair, mais para que as pessoas elas entendam um pouco do ciclo, né? Porque a gente já viu o cenário de eu tô na bolsa desde 2016, então eu vi Selic a 14,25, vi ali todo aquele cenário de correção e muitas pessoas ganhando muito na marcação mercado, tinha anos de dar 30% ali em pré-fixado, o IPCA+, eu lembro de 40%, 2035 deu 40%, 52%. Incrível. 2016. Pela marcação mercado, né? Então, juros caindo ali, né? Inflação mais controlada, juros caindo, cara, foi fantástico ali para renda fixa. Lembro de em 2020, com o Selic a 2% ao ano, a galera esquecer de renda fixa. Ninguém queria saber de mim. Eu ficava abandonada no canto, assim, sem Muita amigos. gente pensava no Warren Buffett, né? Warren Buffett tem 100 e poucos bi de dólares em caixa? Que maluco esse velhinho, né? Vamos aposentar ele? E aí, aquela galera que era 100% renda variável, agora tá com a camiseta 2023 100% renda fixa, Sempre né? acreditei. Não é? 100% Selic, sempre acreditei. 100% renda fixa agora, né? Porque se machucou na renda variável por conta do juro subir, enfim, tá mais machucado. Mas, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Quais são os catalisadores de juros melhorarem ou piorarem em determinado país? Sim. Então, assim, tem uma coisa muito importante que é a taxa Selic. Né? A taxa Selic é a taxa que o governo decide. O governo não, né? O Banco Central. O Banco Central decide a taxa Selic, inclusive, estamos falando hoje, né? Vai ter a reunião do Copom. Baseado em quê, né? O Banco Central decide a taxa de juros? Baseado no que ele acha? Não. Ele tem um modelo de projeção da inflação. Então, ele faz umas regressões econométricas, umas relações históricas e tal, e ele tem um modelo que prevê a inflação futura.
Então, ele pega todas as variáveis, juro, inflação, expectativa, hiato do produto, emprego e tal, põe naquele modelo, chacoalha e cospe a projeção dele da inflação. Se a projeção dele da inflação estiver acima da meta de inflação, que no caso do Brasil, acho que esse ano é 3,25, ano que vem é 3, ele tem que subir a taxa de juros para desaquecer a economia e para que a inflação caminhe para a meta. Como é que o aumento de taxa de juros desaquece a economia? Menos crédito, né? Se as taxas de juros estão mais altas, menos pessoas vão pegar crédito, mais pessoas vão trazer dinheiro para cá de fora e aí vai valorizar o câmbio. Valorizou o câmbio, os produtos estrangeiros ficam mais baratos e baixa a inflação também. Você consome menos porque poupar é mais legal, né? Então, tudo isso desaquece a demanda. E a demanda equilibra com a oferta de novo e os preços começam a cair. Os preços já caíram, passaram a meta para baixo, agora você vai cair a taxa Selic, né? Então, você vai começar um ciclo de queda e tal. Então, de acordo com os ciclos de inflação, que tem a ver com a atividade, né? A atividade está muito aquecida ou muito desaquecida, você tem as oscilações de taxa de juros da taxa Selic, né? E os operadores de mercados, os operadores profissionais de renda fixa, ficam exatamente operando esses ciclos, né? A taxa vai subir, eles vão para o pós-fixado, a taxa vai cair, eles vão para o pré e ficam operando para ganhar dinheiro nesses ciclos. Mas o Banco Central, ele controla só a taxa de juro de um dia, dos depósitos de um dia, que é a taxa Selic. Toda curva futura não é controlada pelo Banco Central, quem controla é o mercado. O mercado negocia essas taxas de juros todo dia. Então, para eu emprestar para o governo para 5 anos, quanto custa? O mercado começa a negociar. Eu pago tanto. Tanto eu te vendo. Não sei o quê. E aí vão formando a curva de juros para todos os prazos e vencimentos. Essa curva de juro, um pouco é o que o mercado acha que vai ser a Selic no futuro. Mas outro pouco é o risco fiscal. Então, quanto mais aquele país gasta, pior pagador ele é e maior vai ser a taxa de juros. Então, o que aconteceu hoje não, que vem acontecendo na nossa curva de juros é uma descredibilização fiscal, né? O mercado achando que o governo vai gastar muito mais do que arrecada e, portanto, as taxas de juros ao longo da curva estão subindo, provocando marcação a mercado negativa nos pré-fixados e IPCA+. O que é isso? Quando você tem um título pré-fixado, o que é um título pré-fixado, né? Um título que vale 1.000 lá na frente. Simplesmente isso. Você sabe que no vencimento, vamos supor que seja 10 anos, ele tem que valer 1.000. Quanto que ele vale hoje? Você pega a taxa de juro negociada a mercado, vamos supor que seja 10%, e traz esses 1.000 a valor presente por 10%. Vai estar, sei lá, 380 alguma coisa, né? Se as taxas de juros negociadas no mercado, porque o governo gastou mais ou porque a inflação subiu, sei lá, sobe de 10 para 15, quem for comprar o seu título hoje não vai aceitar receber 10, que foi o preço que você pagou. Vai falar, não, eu só aceito esse título se eu ganhar 15, porque o mercado está me pagando 15, por que eu vou comprar de você a 10? Então, você tem que fazer um ajuste no preço para baixo para que o retorno final dê 15. Então, se você vender, ao invés de 300 e pouco, você vende a 200, a pessoa vai receber 15, né? Aí você tem que fazer as contas direitinho. Mas esse é o efeito de marcação a mercado. Quando as taxas de juros sobem e você quer vender antes do vencimento, você sofre os efeitos. Se a taxa de juros cai, aí é o contrário. Se beneficia desse Se momento. beneficia. E tem a questão da duration também, né? Então, assim, se o seu título é de 1 ano, um choque de 1% para cima provoca uma queda de 1% no preço do papel. O choque da taxa, né? A taxa vai de 10 para 11, você perde 1% no preço do papel. Se é um título de 10 anos, cada 1% você perde 10%. Uau. Ou cada 1% de queda, você ganha 10% de alta. Então, os gestores profissionais vão operando exatamente isso. Né? Não, agora eu vou ficar no pós-fixado, que só rende Selic. Selic é um número positivo, então sempre vou render um número positivo. Então, eu acho que as taxas vão subir, vai dar prejuízo de efeito de marcação ao mercado, então vou para o pós-fixado. Não, agora as taxas estão muito altas.
eu acho que elas vão cair. Ah, não, então eu saio dos pós-fixados e vou para os pré-fixados. E aí tenho ganhos de 30%, 40%, 50% em determinado ano. Ou em vários anos, né? Como foi de 2016 a 2020. E é isso que os gestores profissionais fazem. Eles operam esse ciclo de alta e queda na taxa de juros, que você, investidor, também pode fazer. Boa, bom demais. E a Marília ajuda justamente nisso, né? Porque você saber o ciclo ele é muito importante. É muito importante para você saber se proteger mais ou você tomar mais risco. Porque você falou muito bem, poxa, tem a questão de inflação e tem a questão fiscal. Então não adianta olhar só para a inflação, porque se olhar para a inflação aqui no Brasil, a gente está com a inflação mais controlada. Eu acompanho um perfil no Twitter, que é o Charlie Bilello, ele traz informações ali, enfim, constantemente sobre os principais países, qual está sendo juros e qual está sendo a inflação ali dos últimos 12 meses daqueles países. E o Brasil é o país com maior juros real. Né? Então, pegar os 13,75, descontar a inflação dos últimos 12 meses, inflação oficial pelo IPCA, a gente está em mais de 8% de juros real. Então, já teria espaço, por conta disso, levando em conta só essa métrica, para cair. Só que não é só essa métrica, a gente tem que olhar toda a questão fiscal. Então, eu queria saber de você um pouco do que esperar para a Selic para 23. Porque, claro, inflação, a gente já tem meio que um cenário endereçado. Tivemos deflação no ano passado, em 3 meses consecutivos, né? Julho, agosto, setembro. E aí, até falando um pouco de ciclos, né, que a Marília falou, eu lembro daquele cenário, muita gente pensar que, cara, a inflação no Brasil ia para baixo, num nível muito rápido assim, teríamos mais deflação e afins, e tinham muitos títulos ali, IPCA mais alguma coisa, pagando muito. Mas tipo, IPCA mais 12. 8... IPCA mais 8 foi curtíssimo leve. prazo, né? Cara, IPCA mais 10, IPCA mais 12, você fala, gente, o pessoal esqueceu disso aqui, né? Assim como quando lá em 2020 eu lembro de ter pós-fixados pagando 150 do CDI. Tinha. 140 do CDI. Porque a Selic era 2%, né? E a galera ignorava. Só que eu tomei alguns títulos desses e, poxa, agora 140 do CDI a 13,75... Maravilhoso. Dá quase 20%. Então é muito bom, mas queria saber de você, né, em relação ao que nós temos aqui. É claro, a questão fiscal não dá para a gente saber de certa forma, mas a gente consegue precificar um pouco de mercado e, claro, juros no Brasil não depende só de Brasil. Tem que olhar também o que está rolando no mundo. E eu queria saber um pouco de você em relação a isso, né? Você acredita que, poxa, 23 a gente vai fechar aí em patamares como está agora? Se estressar, a gente pode subir mais? Ou pelas pressões que estão tendo do governo ali, tipo, cara, acho que vai baixar mesmo e quem sabe a gente fecha ali perto dos 12 esse ano. Assim, a questão principal é que uma das coisas que mais influencia a inflação de fato no modelo do Banco Central, sabe o que é? Não. Expectativas de inflação. As expectativas dos agentes influenciam muito a inflação de curto prazo. E as expectativas dos agentes, medidas pelo relatório Focus, não param de subir. Uau. Então, o Banco Central está super preocupado, porque uma hora ele olha a inflação de fato e fala assim, pô, não está tão alta, né? Sim. O mercado espera que vai cair e tal, não sei o quê. O mercado espera não, assim, a gente espera que vai cair e tal, nos modelos dele, né? E já teria no final ou no meio desse ano um espaço para corte da Selic. Mas por conta da questão fiscal, o mercado não para de reestimar a inflação para cima. E isso preocupa o Banco Central porque ela é a variável que mais influencia no modelo dele. Então, não tem espaço para o Banco Central cortar juro hoje. Enquanto ele não controlar as expectativas e ancorar elas em torno da meta, essa desancoragem pode contaminar a inflação de fato e gerar uma reaceleração da inflação, o que teria que fazer com que a gente levasse a Selic para patamares muito maiores do que o 13,75. Então, é muito perigoso você cair Selic quando as expectativas estão subindo. Por exemplo, em 2012, na época do Tom Bini como presidente do Banco Central, ele começou a cair a Selic começou lá em 14,25, começou a cair. E até que chegou uma hora que o mercado achava que já estava bom, tipo a uns 9%. Ele foi lá e caiu até 7,25%. As expectativas começaram a subir. Resumo, a inflação de 2015
foi da meta para 10,67. Exatamente por conta dessa queda de juro mais forte e aumento das expectativas de inflação, contaminando a inflação de fato. Então, por mais que ele queira cair as taxas de juros, se o mercado não sentir que tem uma âncora fiscal importante, já que não tem mais o teto de gastos, qual Sim. que é a outra, né? Uhum. Se o mercado não sentir que tem uma âncora fiscal importante e não parar de subir as expectativas de inflação e começar a voltar para a meta, não tem espaço para o Banco Central cortar a Selic. Então, sabendo disso, o governo falou que vai anunciar um plano fiscal, uma âncora fiscal, que vai ser maravilhosa e que, enfim, né, aí a gente tem que acreditar. Se for verdade, ela pode sim ser responsável por abrir um espaço de ciclo de queda. Como é que a gente vai saber se ela vai ser boa ou se ela não vai ser eficiente? Olha as expectativas de inflação. Se o Focus começar a cair toda semana, aí você viu, não, o mercado achou crível essas expectativas de fiscal e, portanto, abre-se espaço para um ciclo de queda esse ano. Caso contrário, não tem espaço. Uau, fantástico. Galera, a Marília entregou ouro aqui para vocês. Não sei se vocês perceberam aqui, mas, poxa, o Boletim Focus vem toda semana, Toda né? semana, é gratuito. Você digita lá no Banco Central Focus e você tem acesso. E aí você vai vendo se está aumentando, se está diminuindo, porque não adianta olhar só para a inflação hoje. Não. O que vale é, de fato, a expectativa aí, por mais que tenha uma discrepância muito grande, né? Entre juros está sendo praticado hoje e inflação hoje, o que importa é o futuro para saber ali o que vai ser ajustado, porque senão tem que ficar se movimentando, e quanto mais movimenta juros, né, mais complicado é para a economia como um todo, né, para os agentes de mercado, para tudo, né? Para tudo. O aumento de juros que o Banco Central faz hoje só surte efeito daqui a 3 trimestres. Então, contra a inflação de hoje, ele nada tem a fazer. Ele só tem a fazer em relação à inflação do final do ano, do final do ano que vem. Aí sim ele consegue controlar, né? Então, ele não faz política monetária pensando na inflação atual. Ele sempre olha um ano para frente. Legal. E pensando nisso, Selic 2% ano que nós vimos em 2020, foi um Nunca erro? mais. Foi um erro? Olha, isso é polêmico. Vamos saber, galera. Porque, poxa, eu me lembro ali dos 6,5. E pra mim tava tranquilo 6,5. E a galera começou a acelerar pra baixo e falar, peraí, que Brasil é esse que eu não conheço? A 2% ano? Não, assim, a maioria das pessoas, acho que com razão, falou que é um erro. Mas assim, eu na época não achei um erro. E eu vou explicar por quê. O Banco Central, ele tem um arcabouço institucional, que nada mais é que um modelo, que ele tem que tomar decisão baseada no modelo. Não dá para ele tomar decisão baseada no que ele quer, né? Assim, ele precisa seguir o modelo, porque a previsibilidade de você seguir um modelo é o que ancora as expectativas de inflação. E na época, você vai lembrar que veio a pandemia, estava todo mundo preso em casa, as pessoas achavam que o mundo ia acabar, né? Eu lembro que para eu jogar o lixo de fora da minha casa, eu prendia a respiração. Porque eu não sabia, a gente não sabia, né? O que era a pandemia. Não, eu pensava que eu ia ficar 15 dias em casa. Né? Muita gente. Nossa. Muita gente. Todo mundo. Então, assim, imagina você se põe no papel do banqueiro central. Você vê toda a sua população presa em casa. Você fala assim, o mundo vai implodir, porque ninguém mais está trabalhando. E você começa a ver dado após dado de deflação. Deflação pesada, recessão econômica, as pessoas deixando de consumir, né? Desemprego. Sim. Então, assim, você como banqueiro central, você quer fazer o que você pode numa situação dessas. Mas o Banco Central não sabia que, acho que a vacina ia vir tão rápida, assim, é uma coisa única, né? A injeção de liquidez que teve injeção também. de liquidez. E qual ia ser o efeito da injeção de liquidez, né? Sim. Acabou que muita gente conseguiu trabalhar online, muita gente conseguiu se virar, teve a injeção de liquidez que ajudou bastante e a economia voltou muito rápido, tanto aqui quanto no resto do mundo. A economia se adaptou. Mas isso é uma coisa que não tinha como ex ante ele saber, concorda? Total. Então, assim, pelo risco de você implodir uma economia com uma taxa de juro mais alta e você tentar se salvar disso, talvez correndo o risco de, por um tempo, deixar ela mais baixa, mas depois você pode fazer o catch-up, eu acho que ele fez correto.
né? Ele tomou o risco de não implodir a sua própria economia. Depois de um tempo que ele já tinha percebido que a inflação tinha reacelerado, talvez ali ele demorou um pouquinho para reagir, né? Talvez pecando um pouco pelo conservadorismo de vamos ver, ainda estamos no meio de uma pandemia, né? Mas logo depois ele acelerou e acelerou rápido. Então, eu honestamente acho que, dado as informações que a gente tinha na época, eu acho que ele fez exatamente a mesma coisa que eu faria, né? Agora, olhando com as informações que a gente tem hoje... Em retrospecto muito fácil. Em retrospecto, exatamente. Não se colocando naquele lugar e sabendo hoje o que eu sei, que a pandemia foi passageira, as pessoas conseguiram se virar e teve uma injeção de liquidez monstruosa, aí eu diria assim, foi um erro, né? A Selic não teria que ir a 2. Mas foi uma coisa assim tão surreal, tão fora do normal, tão bizarra. E na época tinha tanta deflação naqueles números, inclusive deflação de serviços. O pessoal jogava petróleo fora, né? Tava negativo, né? Sim. Então, assim, honestamente, eu não acho que foi um erro, assim. Eu acho que ele pecou pelo conservadorismo de não querer implodir a sua própria economia, né? Porque, assim, o que me chamou a atenção foi o nível de juros para Brasil. Porque Brasil, cara, é um risco muito maior do que Estados Unidos, por exemplo, para você investir. E Estados Unidos estava ali nas bandas flutuantes, né? Entre 0 e 0,25 e aqui a 2. E por isso que, cara, a renda variável, a gente vê um ciclo ali incrível. Só que o que as pessoas elas não se atentam é que a renda fixa, ela manda em tudo. A grosso modo. Então, por que as empresas do varejo, por exemplo, estão caindo tanto? O custo de capital para ela está muito elevado. E a renda fixa está atrelado a isso. A economia real está atrelado a isso. Então, as pessoas elas olham agora para a renda fixa, talvez agora estão dando o determinado valor. Mas, cara, o mercado de crédito no mundo é o maior mercado de todos. E as pessoas elas têm que saber analisar bem isso daí. E dado esse contexto e dado a sua experiência no mercado, queria fazer algumas perguntas aqui para você a respeito disso. Primeiro, quando a gente empresta dinheiro para alguém na renda fixa, o principal risco que eu tenho é o de calote, de emprestar esse dinheiro para alguém e não conseguir ser ressarcido. Aqui no Brasil a gente tem algumas garantias como o próprio FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, só que, não sei se a galera já viu o relatório do FGC, ele tem uma meta de liquidez ali que é 2,1. 2,3, 2,3 de todo o dinheiro que ele garante dos títulos elegíveis. Então ele não consegue arcar com tudo. Se todo mundo quebrar, ele... Se algumas instituições pontuais tiverem problemas, show de bola, ele consegue arcar. O próprio FDIC lá no mercado americano é ainda menor, porque é o mercado mais alavancado. O FDIC quebrou em 2008. Warren Buffett foi lá ajudar, né? Até agora mesmo, né? Recentemente a galera tava com um jatinho indo lá para Omaha para consultar o Warren Buffett para ele ajudar, porque o velhinho tem dinheiro, né? Aquela pessoa que não tem dinheiro suficiente. Aquela pessoa que não sabia o que fazer com aquele caixa lá que era bobo, agora tem mais de 100 bi em caixa e vale a pena consultá-lo. Então as pessoas, enfim, até mesmo no mercado americano, viram problemas aí com Silvergate, com Silicon Valley e o Signature Bank recentemente, né? Então eu queria saber de você um pouco disso, né? O que olhar para emprestar dinheiro para alguém? Quais são... na parte financeira mesmo, né? Porque você precisa olhar balanço, não é? Esse título aqui está pagando 15% ao ano. Beleza, mas por que ele está pagando isso? Dele, né? Qual é a solidez dele? É uma empresa que dá resultado? Ou mesmo, né? Faz mais sentido emprestar para o governo ou para uma empresa privada? Porque se você olha aqui no Brasil, a galera tende a preferir governo. Eu, particularmente, tendo a preferir empresa privada, que eu consigo ter muito mais informação e, para mim, tem muito mais solidez do que um governo, que ele pode imprimir dinheiro. E não troca a cada 4 anos de gestão, né? Exato, porque ali o governo ele pode imprimir o dinheiro quanto ele quiser e você pode ter um juros muito elevado aqui no Brasil. Olha a Argentina, 75% de taxa de juros é um absurdo. Só que a inflação... Está em mais de 100%. 78, Fora os outros câmbios que eles têm ali, que torna a inflação ainda muito maior. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Tipo, a pessoa ela vai emprestar dinheiro para alguma instituição. O que olhar? Sim, você tem 3 emissores, né? Que você pode emprestar dinheiro. Um é o governo, que é o mais seguro da economia, porque ele, num momento de crise, consegue emitir dinheiro ou aumentar impostos, ou pegar empréstimos com o FMI. Então, ele é tido como o livre de risco, né? O livre de risco, na verdade, é um conceito econômico que é o menor risco da economia. Que não necessariamente é livre de risco. Tem os bancos, como você falou,
que teoricamente eles são um pouco mais seguros porque tem essa camada do FGC. O FGC, é importante falar, que nem, como você muito bem colocou, o FGC ele não é uma garantia do governo. Tem gente que acha que o FGC é do governo, não é. O FGC é uma entidade privada e ele funciona como se fosse a Porto Seguro, né? Imagina uma seguradora na cabeça, a Porto Seguro. Então assim, ela faz o seguro do seu carro. O que ele faz? Ele tem em caixa, não faria sentido econômico, ele tem em caixa o tanto de carro que ele assegura. É ser 1 para 1, né? Ser 1 para 1. Ia ser a operação mais cara do universo, né? Sim. E aí ele ia quebrar, porque ele ia te cobrar no seguro um valor exorbitante, né? Então não faria sentido econômico. O que ele tem em caixa é a taxa de sinistralidade. Então vamos supor que a taxa de sinistralidade de um carro é 10%. Ele tem em caixa 11, 12, por aí. Se a taxa de sinistralidade por algum motivo for para 20, a Porto Seguro quebra, né? É assim que funciona uma seguradora. Tô dando um exemplo fictício, tá, gente? O FGC também, ele tem 2,3% do sistema aí que ele garante. Se mais de 2,3% do sistema quebrar, ele não consegue garantir. 2% é ok, numa situação de uma quebra aqui, outra quebra acolá. Numa situação tipo subprime, cerca de 6% do sistema quebrou e aí o FDIC quebrou. Então, assim, FGC dá uma camada a mais de segurança, mas é mais arriscado do que o governo, tá? E aí tem as empresas. A primeira decisão que você tem que tomar em renda fixa é qual indexador que eu vou investir. Então, dado o cenário macroeconômico, eu quero estar no pós ou eu quero estar no pré? Ou eu quero estar no IPCA? Né? Dado o cenário, você vai escolhendo qual que você quer estar. Depois que você já decidiu o indexador, tipo assim, não, eu quero estar num IPCA+. Aí que você vai escolher, mas eu quero um IPCA+ de banco ou de empresas? E aí, para você escolher, o que você olha? Você olha o quanto está pagando versus o risco que você está tomando. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa AAA que está pagando 3% a mais do que o Tesouro está pagando. E, é uma empresa AAA. Vale a pena tomar esse risco? Putz, acho que vale. Não, eu tenho aqui uma situação que eu tenho uma empresa mega alavancada, com dívida líquida EBITDA, dívida de 5 vezes, e está pagando 0,5% a mais do que o Tesouro paga. Vale a pena? Não. Então, é sempre uma análise comparativa. O quanto que o risk-free está pagando, que seria o governo, versus o que essa empresa está pagando. Versus o que essa empresa está pagando e qual o risco eu estou tomando para ganhar esses tantos por cento a mais. Tem épocas do ciclo que esse spread de crédito é tão baixo que Marília, acaba achando que nada vale a pena. Só o Tesouro mesmo. Né? Porque, assim, tem épocas que o pessoal amassa muito o spread de crédito. Tem épocas, como a atual, que o spread de crédito está muito gordinho. E vale a pena, até para empresas AAA, você investir em crédito privado, porque está maravilhoso. Né? Exatamente por conta de lojas americanas, Oi, CVC, Light, Silicon Valley Bank, o mercado de crédito está super assim, tá tendo resgate de fundos, todo dia, todo mês está tendo resgate. E isso faz com que o gestor tenha que vender os títulos a mercado, né? E geralmente ele não consegue vender os mais arriscados. Então ele vai para os mais líquidos, que são os AAA. Então hoje em dia você acha títulos super seguros, com taxas mega atrativas, porque estão em liquidação. Então aí já é um cenário de mega oportunidade. Né? Então aí você vai sentindo que fase do ciclo que você está, qual indexador você está, e escolhendo o indexador, onde eu quero estar? Eu quero estar no título do governo ou num crédito privado? E além dessa questão também tem a liquidez. Por exemplo, eu acho que as coisas vão melhorar no curto prazo, e eu quero fazer marcação a mercado em 6 meses, 1 ano, eu tenho que ir para um título do governo, porque eu vou precisar da liquidez para sair depois. E os títulos de crédito não têm tanta liquidez. Agora, não, eu acho que é uma operação que vai durar 5 anos, estou tranquila na questão de liquidez. Aí, tudo bem. Aí eu posso ir para uma debênture, um CRI, um CRA. Então, são várias camadas de decisão que você vai tomando para chegar numa certa operação que é a mais legal. Então não é simplesmente você olhar ali e taxa, vamos lá, você tem que saber analisar muitas coisas, por isso que, poxa, você investe ali em ações, entende de ações,
vai te ajudar a escolher melhor as rendas fixas, né? Porque você vai entender um pouco mais sobre a empresa, sobre o negócio, você consegue entender se ele é saudável para te pagar aquilo ali, e você não fica à mercê, por exemplo, de um FGC. Eu mesmo não gosto disso, né? Eu prefiro emprestar dinheiro, por exemplo, para empresas que principalmente têm capital aberto em bolsa. Sim, Porque tem vários e vários e vários bancos. E às vezes o banco está te pagando ali 1% a mais, mas é um risco muito maior que você vai correr. Um banco está operando, às vezes, negativo. No prejuízo. E com Basileia estourada, né? Exato. A BRK e a Portocred quebraram recentemente, né? Assim, exato. E ali você consegue pegar algumas empresas que, tem um Basileia ali maior, né? O Banco Central exige 11, está ali operando a 14, a 15. 17. E você tem uma tranquilidade, de certa forma, muito maior, até porque a empresa ela é listada, né? Então eu olho ali para Banco Pan, BTG, BMG, Bradesco, Itaú, Santander, algumas outras coisas assim, que principalmente tem capital aberto e eu consigo tomar ali uma decisão um pouco mais tranquila. Não me limito a isso, né? Tem também a parte de fundos imobiliários que eu invisto, voltado a crédito também, que eu acho que dá para ter ali um spread bem interessante. E tem a parte também de debêntures, que a pessoa sabendo escolher bem, dá também para conseguir ter resultados interessantes, mas assim, a gente falou bem de como escolher um emissor, o que olhar em termos de indexador e afins, mas tem um fator que é o prazo. Porque às vezes a pessoa ela fala, eu vi muito isso, tem aqui uma grana para aposentadoria, é só pro longo prazo que eu quero, é para dali 30 anos. Eu quero deixar na renda fixa, porque cara, a renda fixa é tranquila, não vai oscilar assim. E aí vai lá e pega um título do governo para 2055. E, nossa, oscila mais como a bolsa. Exato, porque o prazo ele é muito maior. E eu, particularmente, nos meus investimentos de renda fixa, por conta de incerteza que nós temos ainda, não está um cenário claro, eu tenho preferido ter uma liquidez maior. Então está mais pós-fixado, ou mesmo se for usar alguma coisa pré ou IPCA, priorizar aquilo que vai vencer ali em 1 ano, 2 anos, para ficar mais tranquilo, e aí dá para usar LC e LCA, que são isentos de imposto, e eu não pago tanto pênalti por sair mais cedo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre prazos dentro da renda fixa, né? Quando vale a pena você ter prazos maiores, quando vale a pena você ter prazos mais curtos, porque assim, olhando para o Brasil, como eu olho para o Brasil hoje, eu não vejo sentido, por exemplo, em ter algo muito maior com as incertezas que a gente tem. Tipo, para 2055, dado as incertezas que a gente tem. Talvez quando as coisas melhorarem, a expectativa de inflação baixar e tal, e eu quiser ganhar mais pela marcação do mercado, ok. Porque quem carregou aí de 55, por exemplo, 45, e viu esses ciclos todo, né, 16, tipo, ganhou muito dinheiro, perdeu dinheiro, ganhou muito dinheiro, perdeu. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre prazos, né? Olha, prazos é super importante, inclusive é a terceira decisão que você toma, né? Depois que você... Na verdade, é a segunda decisão que você toma. Primeiro é o indexador, segundo é o prazo. Aí depois que você vai escolher o emissor. Boa. Porque alguns emissores não têm do prazo que você quer. Então, você tem que selecionar o emissor, você tem que selecionar o prazo antes. O prazo é o seguinte, a curva não necessariamente se comporta da mesma maneira em todos os vencimentos. Então, vamos supor que você acha que as taxas de juros vão cair e você quer ganhar com marcação a mercado. Pode acontecer, num determinado momento, das taxas de juros de curto prazo caírem, mas as de longo prazo subirem. Por exemplo, 2012, né? O Banco Central foi lá, o Tombini foi lá e forçou a mão na Selic para baixo. O mercado achava que 9 era justo, ele foi até 7,25. O que aconteceu? As taxas de juros de curto prazo caíram. Porque taxa de juros de curto prazo é matemática mesmo, é o Copom, né? Não tem tanto risco. Taxa de juros de longo prazo já é mais prêmio de risco. Então, como o mercado achou que a queda que estava sendo feita era fake, né? Não podia fazer, o mercado caiu as taxas de juros de curto prazo, só que subiu as taxas de juros de longo prazo. Então, quem estava aplicado no curto, no pré-fixado curto, ganhou dinheiro com marcação a mercado. Quem estava aplicado no pré-fixado longo teve prejuízo de marcação a mercado. Então, isso pode ser um termômetro até mesmo para a galera se balizar para tomar a decisão. Porque se juros ele está a curto prazo baixo, mas na curva você já consegue ver que o mercado está precificando para dali 3, 5, 10 anos, por exemplo, que vai ser muito maior, poxa, a chance de subir é grande. E o oposto também é verdade. Se agora está 13,75, mas lá para 27, 29 já está precificando a 12, 11, pode ser que caia. Sim, assim, se você olhar pelo o comportamento da curva de juro pós-Copom, você sabe se o mercado achou aquela decisão crível ou não, né? Se ele caiu ou se ele teve uma linguagem mais leniente, você vai ver os curtos caírem e os longos empinarem.
Se ele foi um pouco mais duro, você vai ver, às vezes, os cursos estáveis vão subindo um pouquinho e os longos caindo. O que importa para a economia é a taxa de juro longa, né? Que é onde se fazem os empréstimos, os financiamentos, os grandes investimentos. Então, é a taxa de juro longa. Mas a longa o Banco Central não controla. Ele só controla a curtinha. Então, isso é importante. Mas é isso, assim, você vai olhando as decisões, você vai olhando o mercado futuro e o quanto ele está inclinando ou não, e você vai decidir no prazo que você quer alocar. Então, se eu acho que o Banco Central vai ser mais duro, eu posso comprar um pré-fixado longo, né? Porque daí ele vai subir mais agora, mas ele pode cair mais depois. Então, eu posso comprar um pré-longo. Então, assim, prazo é muito isso. Você tem que entender que parte da curva você quer estar, dado a questão da marcação ao mercado. Agora, vamos supor que você não quer ganhar com a marcação ao mercado. Você fala assim, não, eu vou investir para o longo prazo porque eu não quero mexer nesse dinheiro e tal. E aí eu vou investir num IPCA mais 2045. O grande problema dessa decisão é que você vai ficar 20 anos sem poder mudar de ideia. Você não pode mudar de ideia. Porque se você comprar um IPCA mais 2035 a uma taxa baixa e quiser vender, você pode ficar 10 anos rendendo zero, né? Por conta do efeito de marcação ao mercado. E eu acho muito difícil para qualquer ser humano fazer um investimento que você não pode mudar de ideia em 20 anos. Sim, né? porque muita coisa pode mudar ao longo do tempo. Quanta coisa pode mudar? Você pode querer montar um novo negócio, você pode ter um filho, você pode querer casar, você pode querer investir num apartamento, num sei lá o quê, entendeu? Tipo, olha quanta coisa pode mudar na sua vida em 20 anos, né? Sim. Você pode casar, separar, casar de novo, separar de novo, então assim... O Fábio Júnior aí em 20 anos, o que ele consegue fazer, né? 7 casamentos diferentes. Imagina quanto então... patrimônio dividido lá. Exato. Então, assim, você não pode garantir que a situação que você tem hoje, ela vai ficar estável por 20 anos. E se por algum motivo você precisar sacar antes para fazer frente a alguma coisa que apareceu, você pode tomar prejuízo de marcação ao mercado. Então, para mim, essa estratégia de investir em aposentadoria, em títulos de 20 anos, é uma estratégia frágil, porque pode acontecer de você vir a precisar do dinheiro antes do que você imaginava, e aí você acabar tendo um prejuízo de marcação ao mercado. Eu, Marília, prefiro fazer uma sequência de boas carteiras que daqui a 20 anos me deem uma boa rentabilidade. Porque você não precisa estar em um só indexador, você não precisa estar em só um prazo, você não precisa estar em um só emissor. Assim como a gente diversifica na renda variável, pode diversificar também na renda fixa, né? Pode diversificar. Eu não gosto de diversificar indexadores. Tá. Eu gosto de diversificar emissores. Legal. Né? Porque assim, vamos supor que você fala assim, eu quero estar 1/3 pós, 1/3 pré, 1/3 IPCA+. Só que você decidiu fazer isso quando a Selic estava 2. Não. IPCA 2/3 do seu dinheiro você está tomando prejuízo, né? Então assim, se você tem uma situação um pouco mais clara na sua cabeça de que as taxas de juros vão subir, fica só no pós, né? Assim, ou pelo menos ficar 90% no pós, não sei. E se juros for cair, se acelera no pré-IPCA. Se acelera um pouco mais, né? Então, assim, você sempre vai ter um pouco de pós. Pós, você sempre vai ter um pouco, pelo menos. Mas eu gosto de trabalhar um pouco mais solta, né? Nos indexadores. Agora, nos emissores, sim, eu gosto de ter um pouquinho do governo, um pouquinho de bancos e um pouquinho de empresas. Eu não gosto de pôr tudo no governo, não gosto de pôr tudo em bancos e nem gosto de pôr tudo em empresas. Eu gosto de ter uma diversificação. Legal. Isso é interessante porque assim, os ciclos da renda fixa, eles são bem longevos, assim, a bem dizer, né? Então, não é algo que, nossa, eu preciso estar monitorando ali a todo momento. Não, zero. Demoram 5 anos, então, 10 anos. De 20 para cá era para estar mais pós-fixado e acabou. Acabou. Eu tô até agora, quer dizer, agora que eu comecei a mudar minha carteira, mas eu tava desde 2020 pós-fixada. E eu lembro de fazer live com a Marília, eu falei, Marília, e aí? Ó, em agosto de 22, né, que parou de subir juros, que acho que estabilizou. E aí perguntava, Marília, e aí? Já é hora de colocar um pré, um IPCA? Ela, hold, né? Calma aí. Calma, gente. Calma aí. Então já começou a ajustar ali um pouquinho a carteira com oportunidades, mas mais por conta dessa questão de crédito que teve aí, né? Sim, eu acho que surgiu uma oportunidade gigante. E assim, a própria Selic, eu acho difícil, a não ser que aconteça uma coisa muito errada no fiscal, eu acho difícil a gente ter que subir a Selic. Sim. Né? Ela tá muito alta, é só você dar uma organizada na casa, não tá tão difícil assim. Então,
Eu gosto de começar a aplicar um pouquinho. Não gosto de pré-fixados. Aí já não gosto, porque se a inflação pegar, você perde muito no pré-fixado. Sim. Eu sempre gosto de trabalhar com assimetria. Então, por mais que eu ache que eu vou ganhar, eu sempre penso, mas se eu perder, eu perco muito ou pouco, né? E se a resposta for, eu tenho 1 para ganhar, mas se eu perder, eu perco 1, para mim essa aposta não faz sentido. Tem que ser, não, eu tenho 1 para ganhar, mas se eu perder, eu perco meio, ou eu perco 0,25, né? Eu tenho alguma assimetria aí. Aí eu gosto de trabalhar. E eu acho que a gente está nessa fase, assim. Se as taxas de juros forem subir, elas vão subir para quanto? Não tem mais muito para subir. A atividade já está começando a sentir e tal. Então, se eu perder, eu vou perder pouco. E se eu ganhar, eu vou ganhar muito. Agora, no pré-fixado, se der uma inflação um pouco mais agressiva, aí eu já perco muito. Sim. Né? Porque aí a inflação já come a minha rentabilidade. E até mesmo as pessoas elas têm que reparar, né, que muitas das vezes para fundos de renda variável, eles têm como índice de referência o IPCA mais 6, que é a inflação mais 6. E cara, se hoje você tem títulos pagando aí IPCA mais 6,5 pelo governo, você consegue. Se pegar algumas coisas de crédito privado pagando IPCA mais 7, IPCA mais 8, você fala, cara, faz muito sentido eu estar exposto a isso daqui. Porque se nós levarmos em conta aí o plano real, de 94, quando ele surgiu até o momento, né? O plano real, galera, para quem não sabe, é 1 ano mais velho do que eu, tá? O plano real aí, a média de inflação foi de 6%. Nesse período todo. Então, poxa, se pegar alguma coisa aí de pagando IPCA mais 8, cara, você tá tendo aí algo próximo de... pode ser que seja 14, né? Então, acho que é bem interessante olhar e considerar isso daí. E muito justifica também o momento atual das pessoas migrarem um pouco, né? De, poxa, tá olhando ali para a renda variável, andando de lado e caindo. E na renda fixa as coisas, de certa forma, mais tranquilas, assim, a bem dizer, sem tanto estresse assim. Mas queria saber um pouco de você como investidora, né? Você acha que em algum momento faz sentido a pessoa ficar 100% em alguma coisa? Na minha concepção, não. Porque eu já vi, por exemplo, lá em 2020, as pessoas, cara, 100% renda variável e não tenho nem... Só tenho reserva de emergência para um mês ali. Se der mais problema, eu não tenho o suficiente. E a pessoa tava ali tudo em renda variável. E depois migrou agora, todo mundo quer renda fixa e esqueceu renda variável. Parece que não presta mais renda variável. E para mim, esses extremos, eles são complicados. E para mim, uma carteira de investimentos funciona como um sabonete. Quanto mais você mexer um sabonete, menos você vai ter na mão. E aí você fica migrando para lá, para cá. Aí criptomoedas começam a ir super bem. Vou tudo para criptomoeda, que foi ali em 21. Se você for mexer bastante, você tem que antecipar. Se você não antecipar, você está fazendo errado. Né? Você tem que ir para a bolsa quando ninguém quer ir. Você tem que ir para pré-fixado quando está todo mundo fugindo. Né? Para crédito privado quando está tendo uma crise de crédito. Boa. Então, assim, se você for mexer de uma forma mais agressiva, você tem que buscar assimetrias muito maiores, né? Aí é uma estratégia. Tem gente que faz isso, são os contrarians, né? Sim. Eles buscam assimetrias, assim, muito extremas para entrar. Mas eu prefiro também dar uma diversificada, né? Boa. Não tá só em uma coisa. Agora, eu acho assim, tem gente que acha que ou você gosta de renda fixa ou você gosta de bolsa. Você não pode gostar dos dois. Sim, né? dá para ganhar com os dois, poxa. Super, assim, eu brinco que o jogo do mercado é um jogo de xadrez. Nem sempre você vai dar checkmate com a torre, né? Às vezes você vai usar a torre, às vezes você vai usar o peão. É isso. Né? Às vezes você vai usar o bispo. Enfim, cada hora uma coisa vai ser melhor, porque o cavalo, ele se mexe daquele jeito, mas naquela hora do jogo, o cavalo é o melhor. Então, na sua carteira de investimento é a mesma coisa. Pô, você tá vendo uma recessão e tá vendo que as ações estão precificadas de uma forma cara, por que você vai ficar em ações, né? Ou muito alocado em ações? É claro que vão ter aquelas que sempre vão performar bem, mas você não vai ficar assim de peito aberto nas ações, né? Porque a renda fixa agora rendendo 1% ao mês, é melhor ter certeza que você vai render 1% ao mês do que se enfiar numa empresa de varejo com uma recessão vindo por aí, né? Que você vai ficar parado no mesmo lugar. Então, você tem que operar o jogo de xadrez, você tem que escolher as suas peças bem escolhidas para ter uma boa rentabilidade
com risco controlado. Mas assim, as coisas elas são interligadas, né? As pessoas elas esquecem um pouco disso. Porque, poxa, se eu tô lá e emprestei dinheiro, um crédito privado para um banco que eu acredito nele, que eu vi o balanço e ele tá sendo lucrativo. Poxa, se ele tá sendo lucrativo e às vezes a cotação, a ação dele tá descontada, por que eventualmente não ter ali também? É claro, tomar um cuidado para não ter um overlap, para não ter o risco de ter ação e ter o risco de ter a empresa. Você tem esse overlap aí. Mas, poxa, se eu já olhei e ela está saudável para arcar com esse crédito, para ela estar listada em bolsa, quer dizer que ela tem que ter um lucro suficiente para pagar aquele crédito, para pagar a operação dela e ainda assim ser superavitária para continuar lá. Então, se eu olho e ela está conseguindo rodar dessa forma, maravilha. Maravilhoso, eu posso ter uma os boa dois. Oportunidade. Não só renda fixa, como também outra coisa. Então, por isso que eu acho que o conhecimento ele acaba sendo importante não só para uma coisa, né? Quando você sabe analisar bem balanço de empresa e afins, você vai usar para renda fixa, você vai usar também aí para renda variável. E Marília, a gente estava falando um pouco antes em bastidores, né, sobre criptomoedas. E assim, galera, eu fiquei surpreso de uma forma positiva, né? Eu falei, e aí, Marília, putz, eu tô aqui exposto a criptomoeda. Ela falou, também. Bitcoin agora deu uma subida, enchi a mão ali a $20.000, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes as pessoas elas olham, poxa, Marília falando bastante de renda fixa e afins, pensam, não, portfólio da Marília é só renda fixa. Não, ações não considera, previdência não considera, outra coisa não. E não é assim. É verdade. E queria saber de você o que te chamou a atenção em criptomoedas, né? Por que você acha interessante? É o fator descentralização? É o fator de seu dinheiro pela internet? O que você acha interessante nisso? E principalmente, né? Não é para as pessoas tentarem replicar, porque cada investidor tem ali o seu tamanho, mas queria saber o quanto que isso representa para você. Você começou ali pequenininha, mais tímida, tá? Tem uma estratégia de aumentar essa exposição, ou tá bom nesse tamanho que tá agora? Tipo, como que é a Marília em relação ao mercado cripto? Assim, as pessoas acham realmente que eu só invisto em renda fixa, o que é um absurdo, porque a minha paixão inicial era macroeconomia, lembra? Então, assim, eu faço uma análise top-down. Então, eu uso a macroeconomia para ver onde eu vou investir. Eu falo muito sobre renda fixa, mas a minha carteira ela é top-down. Então, se agora tá bom investir em bolsa, eu vou para bolsa. Né? Se agora tá bom investir em cripto, eu vou para cripto. Se agora tá bom investir em FIIs, eu vou para FIIs. A minha análise, ela é inicialmente macroeconômica. Né? Então, eu posso expressar esse sentimento que eu tenho de várias formas e com vários tipos de ativo. Agora, o que me encanta em cripto, que eu só entendi muito tempo depois, inclusive quando o Charles foi lá, né, fazer um vídeo comigo lá na Nord sobre renda fixa. A gente foi almoçar, eu falei assim, cara, mas me explica esse negócio aí, Vem sabe? aqui. Tipo, eu não tô entendendo porque é tão revolucionário, não é uma bolha e tal. E a gente sempre na Nord falava que era uma bolha. Aí ele falou assim, Marília, imagina o seguinte, imagina que você pode securitizar todo e qualquer ativo. Porque assim, o mercado de renda fixa e de crédito privado é um mercado de securitização. Então, ali ele falou a minha língua, entendeu? Ali eu entendi. É como se você tivesse um cartório descentralizado. Sim. Um cartório mundial que não pertencesse a ninguém. Então, você pode securitizar todo e qualquer ativo, físico ou virtual, através desse cartório virtual descentralizado, não sei o que, não sei o que. Aí, a hora que eu saquei isso, Uau. falei, nossa! Eureka, né? Que ideia genial! Porque assim, a moeda pela moeda é mais uma moeda, Sim. né? Tem a moeda daqui, tem a outra e tem a outra. E aí fica muito uma questão de o quanto você vai usar essa moeda, né? Uma coisa é uma coisa. Agora, e é uma coisa que você não sabe medir tanto valor. Agora, a tecnologia já é uma coisa um pouco mais, né? Você consegue mensurar um pouco mais. E embora eu não saiba o quanto vale, é difícil você precificar, eu acho que o quanto as pessoas usam esse cartório virtual descentralizado é ínfimo perto do quanto elas vão usar algum dia na vida delas. Total. Né? E eu tô vendo isso de perto com a renda fixa digital. Então, hoje em dia, eu consigo emprestar dinheiro comprando tokens, né, na Ethereum. Eu consigo emprestar dinheiro para empresas super boas e de qualidade que nem sempre têm acesso ao mercado institucional. Ou
que, através dos tokens, tem acesso ao mercado de uma forma muito mais barata. E é infinitamente mais barata. Então, para você fazer, por exemplo, uma emissão, né, um IPO, ou então uma emissão de crédito, você tem que pagar tanto o intermediário... Tem os coordenadores... Milhões, assim. Você vai fazer uma emissão trás. de bi, você paga os 2 milhões só com os distribuidores. Você vai fazer uma emissão de um token, você paga quase nada. Né? Você paga a taxa de custo do FDIC, que é 0,10. Então, assim, é muito mais barato. Então, eu acho que um dia este mercado vai virar este mercado. Se não por completo, pelo menos as taxas vão cair, entendeu? É onde está a competição. As grandes empresas vão querer estar nesses lugares virtuais conforme as pessoas forem entendendo como funcionam os contratos inteligentes. Então, eu acho que isso é o futuro, entendeu? Porque eu sei da importância que é você securitizar um ativo, você tirar um ativo do patrimônio de alguém, colocar em patrimônio separado e negociar. Porque essa é a base da renda fixa. Total. Então eu acho assim incrível. Hoje em dia eu acho completamente incrível, sou assim fascinada, sou super entusiasta e tenho os meus bitcoins lá. Que agora eu comprei a 20 mil, mas eu tinha te falado antes, né? Antes eu tinha comprado a 60 mil. Quando eu descobri tudo isso... Bora. O Bitcoin tava 60 mil. Aí eu tomei um para trás bem grande e aí quando bateu 20 mil eu comprei de novo. Então eu tô com média ok, mas é mais assim, a longo prazo eu sou uma entusiasta. É um percentual muito grande da minha carteira? Não é. É tipo assim, sei lá, 5% da minha carteira, por aí. Mas já tem uma boa convicção. Para pôr 5%. Né? Porque é uma coisa muito volátil também. Mas é acho incrível. Que tem mais a ver comigo, assim, eu também, né, tenho 5 crianças em casa e tal, não sei o que, acho que não dá para eu ir tanto assim na minha carteira de investimento para uma coisa mega arriscada. Aí tem um pouco a minha realidade, talvez. Legal. Mas é incrível isso porque, assim, o mercado de criptomoedas, o que é para mim interessante é isso, né? As pessoas, elas muitas vezes acham que o mercado tradicional é uma coisa e o mercado cripto é outra. Eles não entendem que eles vão se juntar. Total. E aí você vai ter toda a estrutura do mercado tradicional, físico e afins, convergindo para uma estrutura mais transparente, que é o mercado cripto, uma estrutura muito mais democrática, porque quando você faz uma oferta de renda fixa, você vai muitas vezes se restringir a algum país. Então, eu quero levantar dinheiro, eu levanto dinheiro aqui do Brasil. Investidor qualificado. Só investidor qualificado pode comprar CRI e CRA. Que absurdo isso. Eu acho isso a regra mais absurda que Exato. tem. CRA de empresa AAA e só investidor qualificado pode comprar. Mas entrar no IPO, tranquilo. Entrar num IPO, investir em CDB de banco quebrado é tranquilo. Não tem problema. E aí é isso, né? Você quebram-se as fronteiras. Você consegue... Tem internet... Cara, pessoa dos Estados Unidos, pessoa da Europa, de onde estiver do mundo, ele pode comprar a sua dívida. Então, tipo, olha o quanto esse mercado ele pode se tornar muito, muito maior. Muito. E o mercado de dívida, galera, é um mercado de mais de 140 trilhões de dólares. É o maior mercado de todos. Você pensa no mercado de capitais, ele está ali entre 50 a 60 trilhões de dólares. Então, é um mercado que ele é muito maior. E se você conseguir, de fato, trazer esse acesso... Tem o fator dos contratos inteligentes, né? Que eles são auto-executáveis ali. Então você tira muitos intermediadores e você consegue ter uma auditoria disso tudo. Cara, é de fato fantástico. E acho que certamente vai ganhar cada vez mais tração. E eu gosto muito de ver pessoas que são mais cabeça aberta para isso. Porque tem muita gente que, não, cara, funcionou sempre assim renda fixa e sempre vai funcionar. Assim como no passado tinha muita gente que falava, cara, internet... Não vai existir. Olha o fax aqui. Quanto tempo existe fax? Eu sou assim, eu não sou a first adopter, assim, sabe? Eu não sou, nunca fui. Quando chegou a internet, meu pai falou assim, olha, eu comprei internet, né? Agora a gente vai ter internet. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Ficar em chat da UOL, o que eu vou ficar fazendo? E hoje em dia a internet é a nossa vida, né? A gente não faz nada sem internet. E o mundo se desenvolveu em torno disso. Então, eu acho que é isso, assim, vai chegar uma hora, no futuro... que a gente vai transacionar coisas através de uma rede como essa, né? Uma rede inteligente, cujos contratos e as garantias sejam executáveis de uma forma muito mais rápida e fácil. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um CRA, um CRI, né? Lastreado em imóvel. Então, a empresa te emprestou dinheiro e colocou o imóvel dela, a sede dela em garantia. Se ela não te pagar, você vai ter que entrar na justiça, pagar um custo absurdo, executar o imóvel, até sair, vai 10 anos, você nem vai receber o dinheiro. Na cripto, você pode colocar aquele imóvel já em patrimônio separado e tokenizado aquele ativo. É isso. E aí, com os contratos inteligentes, ele auto-executável. atrasou, o imóvel é seu.
Uhum. né? Custo zero, entrou na justiça? Não. Então, assim, a capacidade disso de transformar o mercado é bizarra, né? É incrível, É meu por isso sonho. que eu acho que assim, a gente tá vivendo o futuro agora e, cara, quem não se posicionar, na minha concepção, vai se arrepender muito, porque, cara, a gente converge para isso. O dinheiro, ele é digital. Quem hoje vai lá no caixa eletrônico sacar dinheiro? Ah, Quanto que o ninguém, Pix zero. não revolucionou e as pessoas estão transacionando, e, cara, Pix é Brasil. Agora pense em algo que é sem fronteira. Tende a funcionar Sim. muito bem e, assim, é o que você disse, né? Hoje, aproximadamente 5% da população mundial usa cripto. São 400 milhões de pessoas. Para um addressable market de 8 bi. É. Então, 5% só usa. Imagina, sei lá, 50% usar. Que hoje 60% usa a internet. Se equiparar à internet, qual que é o upside que você tem? Não, nem me fala. É gigantesco. Então, eu acho que precisa olhar para isso. Mas, para fechar aqui, Marília, eu queria saber de você, aproveitando essa paixão que você falou sobre o macro, né? Uhum. Porque tem muita gente falando de recessão, crise. E assim, a gente está vivendo a história aí, né? A gente falou de Silicon Valley e Signature Bank. Se olharmos aí nos últimos 20 anos, as principais quebras de bancos que tiveram no mercado americano, a maior foi do Washington Mutual, foi lá em 2008, 307 bi de dólar. Agora, Foi mais do que o Lehman? que o Lehman não entrou como banco, ele entrou como empresa de investimentos. É? Mas o Lehman foi maior porque foi acho que 600 e pouco. Era o Foi, quarto maior banco do... foi gigante. Mas a gente tem aí o Signature Bank e o Silicon Valley que foram muito grandes e foram agora. Então eu queria saber... 16º maior banco, acho. É isso, dos Estados Unidos. Eu queria saber de você, né? Poxa, dado esse cenário, esse contexto atual que você tem, você acha que tipo, a gente pode ter crises aí que tem muito Cavaleiro do Apocalipse, né? Fala que a crise que está por vir aí, ela pode ser muito mais complicada do que foi 2008, que foi a bolha do .com. Mas eu, particularmente, tendo a acreditar que a gente vai ter muito mais um cenário, quem sabe, de pouco crescimento, mais estagflação, porque quando a gente pensa em bolha do .com, não tinha acesso à informação como a gente tem hoje. Uhum. Lá em 2008 não tinha Twitter, internet como a gente tem hoje. Então, tipo, a galera já começou a ver que Silicon Valley poderia ter problema, todo mundo foi pra lá sacar. Foi então, rápido, eu né? acho que hoje a gente tem muita informação Uma pólvora. A gente tem muita informação para ser algo, cara, tipo, de cair 40% do mercado, sabe? Assustar como assustou o mercado, porque o coronavírus, ele poderia assustar. E justifica. Porque você não sabe como que você vai ajustar as coisas, mas é uma crise financeira que a gente pode estar passando agora, que de certa forma você tem ali as informações e ela é difundida muito rápido. Eu queria saber um pouco de você, dado, enfim, o tempo que está no mercado, a sua experiência, o que você acha que está por vir aí? Porque não é um cenário fácil, muito desafiador, mas você acredita que de fato a gente pode ter crises violentas assim? Assim, fazendo a ressalva que uma crise no sistema financeiro é algo quase impossível de prever, né? Assim, Sim. O que eu acho? Arma na cabeça, o que eu penso sobre isso? O Silicon Valley Bank era um banco cujo 80% dos depósitos eram de fintechs patinéticas unicórnicas do Silicon Valley, né? Então, assim, empresas extremamente alavancadas, cujo crescimento estava só no futuro, que quando a taxa de juros subiu, todo mundo ficou pendurado, né? E começou a sacar o dinheiro. E aí, qual que é o problema? Eles tinham lá um tanto de caixa, mas a gente tem um efeito de marcação a mercado, né? Então, assim, os juros americanos foram zero durante muitos anos. E mesmo os juros longos foram 1,5%, 2% durante muitos anos. Agora estão 4%, 5%, 6%. Então, esse aumento de taxa de juros fez com que o valor dos títulos americanos caísse brutalmente, alguns até 50%. Agora, imagina, você era um banco. Sim. Você tem no seu patrimônio, para compor o seu patrimônio, o título mais seguro da economia, que são as treasuries, né? Os títulos do governo, que perderam 50% do valor. Então, o Silicon Valley Bank, aqui no Brasil, por exemplo, como a gente sabe que o juro sobe muito, cai muito, não sei o quê, o que os bancos fazem? Eles fazem hedge dessa variação. Eles fazem a gestão do ALM, que é Assets Liability Management, que quando as taxas de juros sobem, eles protegem o capital e tal, para não ter essas oscilações muito grandes de patrimônio. Nos Estados Unidos, alguns bancos fazem hedge, mas não como no Brasil, porque lá a taxa de juros não sobe, né? Tipo, fica estável. Sim. E no Silicon Valley Bank eles não fizeram quase nada, né? Tinham quase zero de hedge. Então, quando os depositantes precisaram sacar o dinheiro, eles tiveram que vender
os títulos que eles estavam como hold to maturity, quer dizer, eles ficavam marcando na curva e não marcavam a mercado. Então parecia lá que tinha 100. Aí quando eles foram vender para fazer frente à liquidez, eles perceberam que o 100 era 50, Uau. né? Tipo, já sabiam, mas não tinham que marcar mercado. E aí, enfim, se eles fossem usar o capital, iam quebrar, e aí aconteceu o que aconteceu. Mas quando você vê como está o hedge no patrimônio dos bancos como um todo, e nos grandes bancos, eles fazem hedge do ALM. Então, não é uma situação sistêmica, onde todos os bancos americanos não são hedgeados. Não. Ele era um caso extremo, né? Se fosse um Bank of America, um Wells Fargo, algo Até maior que o Bank assim... of America não está assim, tão redeado também, mas é um caso específico. Um JP Morgan está muito redeado, enfim. Os outros bancos estão bem das pernas. O BOFA está um pouquinho menos, assim, mas também num patamar ok. Então, assim, é uma coisa muito circunscrita a um banco que tinha quase zero de diversificação, regional mesmo, né? Então, eu acho que foi uma coisa, assim, muito regional e específica. Tinha muita concentração numa região só, num perfil só de depositantes e não tinha redeado o seu balanço, o seu ALM. Não é a situação dos bancos americanos como um todo, né? Até depois da Basileia III, que teve a alteração da Basileia, os bancos americanos ficaram um pouco mais seguros, né? Não podiam mais fazer trading, enfim, teve uma série de outras mudanças. Então, eu acho que fica circunscrito. O caso do Credit Suisse, que também, né, gera uma dúvida, era um problemão que vinha sendo arrastado há vários e vários anos. Então, assim, quem ainda não tinha tirado dinheiro do Credit Suisse, tem que perder mesmo, porque assim, né, tipo, muitos e muitos anos. Até que o UBS comprou, enfim, tá tudo certo lá. Mas também é uma coisa, assim, que já vinha de longa data. Agora, nos Estados Unidos, a gente está com uma inflação bem complicada, né? O último dado de inflação veio com reaceleração dos núcleos, né? Tira os efeitos, os itens voláteis, o núcleo mesmo da inflação continuou acelerando. E isso é super preocupante. Então, pode ser que eles tenham que subir mais o juro lá. E quanto mais você sobe o juro, mais você provoca uma instabilidade no sistema financeiro. Sim. Então, pode ser que um ou outro venha a ter problema? Pode ser, né? Por isso que eu acho que o Fed deu 25 hoje. Porque, assim, por um lado ele quer controlar a inflação, mas ele também não pode ir tão rápido que ele provoque uma instabilidade no sistema financeiro. Então, ele tem que ir, né, assim, com parcimônia. Agora, o que não significa que se ele não continuar nesse ritmo, né, eventualmente não possa ter mais corpos boiando aí. Sim, o pessoal não aguenta, não tem jeito. Eles estavam acostumados com algo muito mais flat, juros muito, muito baixo. Aqui no Brasil a gente está acostumado a essa variação toda, então é difícil pegar alguma empresa assim que teve grandes problemas. Agora lá você tem um cenário muito mais complicado, desafiador, e tem que pensar também na própria questão cultural, né? O brasileiro, por estar mais acostumado a cenários de hiperinflação e outras coisas, ele tende a querer investir um pouco mais, comprar casa, algumas outras coisas, e lá nos Estados Unidos, cara, é leasing de carro, é compra ali, então é uma população que é muito mais consumista por natureza. Muita ação, né? Então, assim, é realmente algo, enfim, que a gente precisa viver, passar por isso. Acho que abre uma janela de oportunidade para quem tem caixa, para quem está olhando para oportunidades bem boas, até mesmo bonds lá fora, né? Estão remunerando super bem. Agora, comparado ao histórico deles, né? Eu mesmo tenho exposição a um ETF lá, que é o TLT, que leva em conta os bonds para dali 20 anos no mercado americano. Ele paga dividendo mensalmente e ele leva em conta essa marcação ao mercado, né? Então, como os juros subiram bastante lá, ele chegou a cair o mesmo nível que o S&P 500. Ele caiu mais de 20% no ano passado. Porque são que nem as NTNBs 2045, Exato. né? Quando a taxa de juros sobe, elas... Só que o grande ponto eu prefiro estar numa NTNB 2045 Brasil, eu prefiro estar num bond americano para 20 anos. Para mim, a diversificação cabe ter um pouco mais de mercado americano, por acreditar que ele vai continuar sendo aí a maior economia do mundo. Enfim, China pode vir, passar. A gente está tendo muitas mudanças no mundo, né? Eu acho que do ponto de vista de segurança, você tem, claro, muita razão, né? Os bons são muito mais seguros do que os nossos debêntures CRIs e CRAs. Só tem que tomar cuidado com a marcação ao mercado, Exato. né? Se os juros continuar subindo. Exato, porque como a inflação lá ainda está delicada, imagina assim, você tem uma inflação alta, né? Reacelerando.
O que significa que a inflação está reacelerando? Significa que todo aumento de juros que você teve até agora não foi suficiente para desaquecer a economia. Você vai precisar de mais. Só que o Banco Central, por outro lado, percebeu que se ele for muito rápido subindo, ele provoca, né, corpos vão boiar. Então ele vai mais devagar do que ele gostaria de ir. A consequência disso é que você tem um risco inflacionário importante, porque enquanto você não controla a inflação, você vai nesse lenga-lenga. Tem coisa que tem que ser na porrada mesmo, né? Então assim, só tem esse risco, né, de tipo assim, a inflação acelerar, e aí você descobrir que, na verdade, o juro não tinha que ir para 5, tinha que ir para 10, o Banco Central decide rápido, aí você tem um prejuízo de marcação ao mercado. Sim. Mas do ponto de vista do crédito, eu concordo com você, as empresas lá são bem mais seguras. Então, enfim, acho que tem várias possibilidades, o investidor tem que estar antenado nisso daí. E Marília, para fechar aqui e finalizar, queria que você falasse um pouquinho mais sobre a Nord, né? A gente falou muito sobre você, sobre a sua experiência, sobre a renda fixa, mas, poxa, quem quiser entender mais sobre a renda fixa, eu sei que tem uma trilha que você ajuda aí as pessoas, tem também a parte da Wealth, tem a questão de previdência que vocês trouxeram também. Então, acho que é legal trazer um pouco isso, né? Trazer as possibilidades para as pessoas aí, porque muita gente se sente inseguro em um cenário como esse, do que fazer. E nada melhor do que estar perto de quem tem experiência, e acho que a Nord, o que é interessante é que tem ali um dream team, né? Tem pessoas ali incríveis, poxa, né? tem a Fabi Panachão, que cuida de tudo, é incrível ela, tem o Breia, tem o Bruce, enfim, tem ótimas pessoas ali. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre as possibilidades. Eu e toda a minha equipe, e todo o pessoal da Nord, a gente se dedica hoje exatamente isso, a ajudar o pequeno investidor, porque a gente entende que é difícil, né? Tudo que a gente está falando, a gente tenta trazer muita leveza, a gente tenta divertir e tal, mas a gente sabe que é um assunto difícil. Sim, e delicado vezes, porque é dinheiro, né? E é dinheiro, e assim, às vezes a pessoa não está familiarizada com os termos. Então, o que a gente oferece vamos fazer junto, né? Então, assim, a gente tem no research, a gente tem relatórios. Então, no meu relatório de renda fixa, eu falo tudo que eu falei aqui, né? E aí tem o meu Telegram, e aí sai a decisão do Copom, eu mando áudio pro pessoal, gente, a decisão do Copom, o impacto é esse nos seus investimentos, vamos evitar um pouquinho pré-fixado, vamos fazer isso aqui e tal, e vou orientando. Eu em renda fixa, o Bruce em ações, o Breia em alocação e tal. E cada um na sua área, temos relatórios de FIIs, cripto, tem de tudo lá, né? Mas tem muita gente que virava pra gente e falava assim, Marília, eu já confio em você, eu já gosto de você. Toma meu dinheiro, né? Mas eu não quero ficar lendo relatório, eu sou médica, eu sou advogada, meu trabalho é super estressante, tenho filho, não sei o quê. Você não pode me ajudar assim mais do que você faz, né? Assim, você não pode fazer por mim? E aí a gente lançou 2 áreas. Uma, que é a Asset replica exatamente os relatórios. Então a Asset é como se fosse um cliente do Research. Qualquer um poderia fazer isso, qualquer um poderia abrir uma asset e replicar os relatórios. Você paga o relatório, assim que sair uma recomendação, você replica, né? A diferença é que ninguém quis fazer, então a gente fez, né? Então, ó, tá aqui, você quer facilitar a sua vida? Tá aqui. Esse fundo vai replicar o relatório. Então, a pessoa que não quer olhar, não quer ler e não quer perder as recomendações, investe nos fundos da Nord Asset e aí consegue fazer as recomendações. Só que tem gente que quer um meio do caminho. Não quer delegar 100%, mas também não quer ler os relatórios, né? Quer, tipo, um contato mais próximo, que a pessoa ligue e fale assim, ó, tem essa oportunidade, ó, sua carteira tá um pouco assim, vamos tentar mudar um pouquinho por conta do cenário e tal. Ou então, ó, essa empresa, o último resultado não foi tão legal, vamos diminuir um pouquinho? E isso é o Wealth Management. Então, o Wealth Management, a gente não vai executar as operações por você, mas a gente pode te mandar, a gente liga, explica o que a gente acha que deveria ser feito, faz reunião e tal. E aí, você falando, vamos fazer, a gente manda um push, você vai na corretora, aceita e pronto, a operação está feita. Legal. Então, são várias formas de atender o cliente de acordo com o que ele prefere. Se ele quer ter mais contato com a gente, médio ou nenhum contato com a gente, né? E aí tem as soluções. Legal, incrível, muito bom. Então, galera, tem aí possibilidades da Nord, vou deixar aqui no link da descrição para que vocês possam conhecer. E para te encontrar, Marília, onde que as pessoas conseguem te encontrar? Eu sei que no YouTube tem vários vídeos no canal da Nord, tem o seu Instagram pessoal. Tem, meu Instagram é Marília D Fontes, com D mudo, mas é só digitar Marília Fontes lá que vocês vão achar, e eu posto muita coisa legal. Boa. E vale a pena. Show de bola. Marília, queria agradecer demais pelo papo, acho que certamente agregou valor para todo mundo, vão ter vários cortes aqui também que a galera vai ver sobre o que nós falamos aqui.
espero que você possa voltar mais vezes e que, poxa, seja uma jornada longeva aí, que a gente pode falar bastante de renda fixa e que o cenário possa melhorar também para o Brasil, né? Para a gente surfar aí, quem sabe, a marcação no mercado e as coisas ficarem melhores. E para você que assistiu esse podcast até aqui, aproveita para se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu like e aproveita o link na descrição também para conhecer a Nomos, porque tem, enfim, inúmeros produtos de renda fixa lá plugados na XP que você pode acessar também. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e tamo junto.